Fala galera, professor Paulo, professor de filosofia e de sociologia. Hoje a gente vai ter uma aula de sociologia muito interessante também, que fala sobre a parte da indústria cultural. A gente teve na última aula uma aula sobre cultura, né? E a aula de hoje é um pouquinho diferente. Por mais que se fale em cultura no nome, é uma questão industrial, de uma cultura, de uma indústria cultural, de uma indústria que produz cultura. Como é que é isso, professor? A gente vai ver hoje porque é tema, se eu não me engano, 2018, tema de redação do Enem, recorrente na prova de sociologia do Enem, tá? Um tema que eles adoram trabalhar, um tema muito, nesse momento, muito atual, tá? Mas tinha uma galera falando disso lá em 1930, tá legal? Então, vamos ver com calma aí o que foi a indústria cultural, a escola de Frankfurt, alguns autores ali que tiveram relevância dentro desse assunto. E é um tema muito, muito, muito recente da sociologia, né? Ainda mais com algumas tecnologias novas que a gente tem aí. É legal? É, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, indústria cultural, galera. Indústria cultural, se a gente parar para pensar, o termo indústria, nos remete ao quê? Revolução industrial, trabalho, emprego, produção, né, maquinário. Mas, professor, como é que eu coloco isso no âmbito da cultura? É simples, galera. É a produção industrial, cultural, de filmes, de novelas, de propagandas, rádio, hoje internet, né? Então, é um campo amplo dentro da tecnologia, tá legal? Então, como é que funciona isso? Produção de filmes de Hollywood, né? Você não tem uma indústria ali de filmes, né, que tem até competição, nível de Oscar e tudo mais, mas tudo isso visa o quê? Igual uma indústria, visa lucro, visa gerar emprego, visa pagar imposto, enfim, tudo o que acontece dentro de uma indústria, a gente tem dentro de uma indústria cultural, numa indústria que se produz conteúdo, esse conteúdo tem que vender, a gente está numa lógica capitalista, então, se eu vou produzir um filme, eu não vou produzir um filme sobre a vida do professor Paulo, ninguém vai querer saber sobre ela, mas eu vou vender um filme sobre a vida do Charles Chaplin, ou sobre a vida do Bill Gates, enfim. Né? Se eu vou fazer um conteúdo para vender, tem que ser interessante, ele tem que ser de massa, né? Ele tem que ser para todo mundo. Então, é uma forma de você vender cultura, tá? Mas voltado para o lucro. Por isso que é uma indústria. Tá legal? Então, esses caras, principalmente lá da Alemanha, esses caras da Alemanha, da cidade de Frankfurt, uma universidade de Frankfurt, os estudantes se reuniram, estavam vivendo aquele momento, né, que é o início do século, no início do século XIX, né, início do século XIX, mas já entrando ali no século XX também, a gente tem rádio, a gente tem o início do cinema, a gente tem a TV, então esses caras estavam vivendo todo esse processo. Eles eram uma linha de pensamento marxista, tá? Marx não só escreveu sobre comunismo, Marx escreveu outras coisas, principalmente a nível de consumo. Marx escrevia sobre economia, tá? Então, esses caras vão entender, vão estudar sobre o materialismo. O que é materialismo, professor? É produção material, tá? É economia pura. Tá? Então, eles vão começar a ver que essa indústria cultural, essa indústria de filmes, essa indústria que produz conteúdo, ela vai estar tendo um viés econômico.
Tá legal? Então, essa escola de Frankfurt, ela não foi uma escola como a gente imagina, né? Uma escola com prédio, com professores. Não, escola era uma escola de pensamento. Tá legal? Então, a escola de Frankfurt foi uma série de filósofos, né, de estudiosos da economia, dessa sociedade, né, então uma série de sociólogos também, que começaram a trabalhar e entender esse novo momento ali no século XIX, né, no século XX principalmente. Então, assim, esses caras vão estar olhando esse materialismo, essa produção para o quê? Para o capital, né? A produção para gerar lucro. Legal? Vamos seguir aí. Eles vão ter uma análise chamada de teoria crítica, tá legal? Que vai propor superar, né, a visão tradicional, essa teoria tradicional, e vai pensar numa visão global dos acontecimentos, dos fenômenos. Então, eles estão ali na Alemanha, mas eles estão olhando para os Estados Unidos, eles estão olhando para a Europa, eles estão olhando para o mundo. Tá? Então, assim, a ideia desses caras é para começar a se analisar os parâmetros humanos, está aqui, ó, os parâmetros humanos, as questões culturais, os impactos sociais dessas descobertas, das teses, e o reconhecimento dos limites das ações humanas. Então, o que eles estão estudando, galera? Eles estão estudando o impacto que essa mídia, o impacto que essa produção cultural, essa indústria cultural gera na sociedade. Tá legal? Então, como eu disse, essa indústria cultural, ela tem uma ideia de produção para gerar lucro, está ligada aos meios de comunicação, como eu disse. Então, você tem uma produção aí a nível de rádio, de cinema, de jornal. Esses caras não estudaram internet, mas tem muita gente estudando hoje, tá? Porque não era da época deles. Então, aí, entre o final do século XIX e meados do século XX, principalmente ali no meio do século XX, você já tem uma televisão, um pós-guerra, que vai gerar esse bem-estar social, né? Propagandas e propagandas. Então, você tem aí o cinema, né? Que indústria do cinema? Você tem Hollywood, você tem na Índia Bollywood, você tem no Brasil também uma indústria de cinema, tá? Você tem uma indústria de música. Galera, é o que dá certo, né? Então você tem aí uma série de experimentos de filmes, né? Que geram outros filmes parecidos, né? Você tem ali, isso é mais na minha época, né? Aquela série dos crepúsculos, dos vampiros, dos lobisomens, não é isso? Então você tem ali os livros que deram muito certo, que venderam muito. Você já tá bom para ganhar dinheiro com livro? Não, não tá bom. Vamos continuar explorando esse sucesso. Então você grava um filme, Amanhecer, não sei. Aí depois grava outro filme, dois, três. Aí o final, pô, mas vamos acabar, não, divide o final em dois, parte um, parte dois. Enfim, é tudo para se gerar dinheiro, tá? E outros vieram, Harry Potter, né? Você tem séries aí grandiosas como Game of Thrones. é, Você tem no Brasil novelas que geram muito. Mas como é que isso gera? Primeiro, cinema, bilheteria, né? É uma indústria, você gera emprego. É, Televisão, propaganda, né? Você está vendendo um produto para ter propaganda, é Big Brother, é futebol, enfim, tudo está dentro de uma indústria cultural, né? Tudo é formatado para se vender, para se ganhar dinheiro, tá legal? Então é muito amplo, né? Mas é simples de entender, tá legal? E a ideia é que se você padroniza algo que dá certo. Então, é, como eu disse, série, ultimamente tem sido o boom, né? Ou, por exemplo, vídeos da internet, né? Quantas pessoas não estão ganhando dinheiro com isso? Deixa de ser uma indústria, né? Você tem o YouTube, você tem outros canais, né? Mas o YouTube principalmente,
que criou uma indústria, né? O YouTube te paga, você leva conteúdo para ele e os anunciantes colocam lá o seu dinheiro para, né, para se mostrar. Então, é uma cadeia industrial mesmo de cultura. Tá? Então, essa coisa de se padroniza. Ninguém vai distribuir coisa que dá errado. Né? Então, como eu disse, se o cinema vai pegar algo interessante, que seja interessante, ou que seja de massa. Né? E eu não estou aqui falando, galera, que isso é errado, não, pelo amor de Deus. Eu adoro cinema, eu adoro ler livro, eu adoro filmes que não me acrescentam nada, Velozes e Furiosos, por exemplo, né? Não é meu campo, mas tem muita gente que gosta dos Marvel, dos DC, como isso gera dinheiro, não te traz culturalmente, não te traz nada, mas está dentro dessa indústria gigantesca. Né? É claro que você tem filmes que te acrescentam, mas tu vê filmes muito rebuscados, né? Filmes muito intelectuais, normalmente não dão muito dinheiro. Né? Ou as pessoas ficam, eu vi, mas não entendi, enfim. A própria filmografia brasileira, hoje em dia, só vê comédia, né? Até saiu um filme bem legal, Bacurau, mas assim, tu vê que não tem. Minha Mãe, uma Peça 3 explodiu. Então, se uma coisa cresce muito, as pessoas vão seguindo aquela linha, porque é ali que está ganhando dinheiro. Né? Então, a indústria cultural está pautada nessa padronização. O que dá certo, a gente mantém fazendo. A hora que começar a dar errado, a gente cria outra coisa para dar certo e aí as pessoas vão seguindo. A própria linha da música. Né? Eu né, provavelmente quando eu tinha a idade de vocês, não tinha essa coisa do sertanejo no Rio de Janeiro. Não tinha. Hoje, veio lá uma dupla lá que fez o tal do Universitário, deu certo, e aí veio sertanejo de não sei o que, de sofrência, e é um negócio, né? Você vem. Aí um deu certo, outros vão criando, e vai coisas muito parecidas, né? Até os próprios nomes são muito iguais, né? É, enfim, é uma indústria musical, que é uma indústria cultural. Tá? Então as coisas são padronizadas. O funk deu certo nesse molde de, de batida, nesse molde deu certo. Então vai todo mundo começar a fazer aquilo ali, o negócio vira um boom. Né? Então é mais ou menos isso que eu falo na padronização. Vamos seguir aí. Então, a indústria cultural, além dessa padronização, ela também cria e desenvolve toda uma estrutura ideológica. Tá? É, Quantas vezes tu já ouviu as pessoas falando que a Globo influencia, ou a novela influencia, o Big Brother influencia, né? Então, se cria uma estrutura ideológica, né? O que a gente recebe muito da cultura pop americana, tudo que a gente recebe, a gente reproduz, né? Então, entra numa ideologia. Não estou falando que o professor está fora disso, não. Né? Então, a gente vê um filme que o cara usou uma roupa legal, ou tem um jeito de ser diferente, a gente quer imitar e tudo mais. Tá? E aí, galera, é o que eu coloco aqui no segundo ponto. A preocupação com a qualidade dos conteúdos, esse caráter crítico, foi diminuindo, dando lugar a estatísticas e dados de impacto. É o que eu estava dizendo. É interessante fazer um filme sobre a escola de Frankfurt, por exemplo? Ou é melhor fazer um filme sobre o Homem-Aranha 10, o Homem-Aranha 15? O Homem-Aranha 15 vai dar muito mais dinheiro. Então, os caras não estão preocupados com a tua formação crítica. Eles não querem, muitas das vezes, passar conteúdo, eles querem vender. E algo que seja prazeroso para a pessoa que vai assistir, ou a pessoa que vai consumir esse produto da indústria. Deu para entender? Então é isso, assim. Hoje, as estatísticas de produção, as estatísticas de
Ibope e público, né? A nível de cinema é público, a nível de TV e Ibope é o mais importante, né? Então a arte passa a ser focada na massificação, perde a sua visão de reflexão, dando lugar a uma homogeneização de padrões de grupos. Galera, tem um filme da época do cinema mudo ainda, que é do Charlie Chaplin, e o Chaplin ele sempre produziu procurando que o telespectador tivesse uma visão crítica, ou parasse para pensar naquilo. Então, ele produz um filme, Tempos Modernos, que fala sobre as fábricas, né? Ele critica ali a segunda revolução industrial, principalmente nos Estados Unidos, né? Aquela coisa da linha de produção. Antes ali da Segunda Guerra Mundial, ele faz um filme, O Grande Ditador, tá debochando do Hitler. Olha a coragem desse cara, né? Então eram filmes críticos que a pessoa que assistia tinha esse ideal assim, caramba, olha, é verdade, isso vai me transformar, isso vai mudar meu pensamento. Hoje em dia não. Hoje em dia o que é criado é exatamente para dar dinheiro. É isso. É isso. Tá? Não que o professor não goste, né? Gosta também. Tem coisa que a gente curte também. Então, a indústria cultural tem por objetivos perpetuar padrões, enquanto o padrão está dando certo, galera, segue o jogo. Tá? O entretenimento passa a ser curto e direto. O que é esse curto e direto, galera? Por que o entretenimento hoje é curto e direto? Ninguém tem tempo de ficar assistindo coisas de horas e horas. Né? Então, o negócio é curto. Qual é o tempo de uma série, por exemplo? É 50 minutos. Por que faz tanto sucesso hoje em dia? Nossa vida é muito corrida. Ninguém tem... tem filmes aí, cara, que eu já vi de 3 horas, de 3 horas e meia. Cara, tem que ser muito bom para segurar um filme de 3 horas e meia. Né? Então, a produção hoje é curta e rápida. Né? Qual é o grande lance dos vídeos da internet? Porque é coisa curta. Não dá mais do que 20, 30 minutos. Ninguém aguenta ficar tanto tempo assistindo. Então, essa indústria cultural, ela percebe até isso, né? Essa questão do tempo, da dinâmica da nossa sociedade. E aí, galera, essa indústria cultural também demonstra um status, né? Status social. Essa indústria, ela não é para todo mundo, não é. Tá? Essa galera da escola de Frankfurt até imaginava uma pirataria. Você imagina os caras em 1940, 1930 falando de pirataria. Isso nem tinha internet ainda, os caras nem imaginavam a internet. Mas eles falavam que para consumir as pessoas iam fazer qualquer coisa. Né? Então, nem sempre, nem todo mundo consome cinema, né? Por mais popular que seja hoje, nem todo mundo consome cinema, nem todo mundo consome teatro, tá? Enfim, as pessoas consomem de acordo com os status sociais dela, do status social dela, tá? E gerou uma indústria de propaganda, né? A indústria cultural, ela se mantém principalmente do cinema pela bilheteria, depois ela vende isso para a TV e a TV ganha com a propaganda, né? Se você for ver um canal de esportes, a maioria das propagandas ali é voltada para um público específico, que é um homem, ou uma propaganda a nível de produtos esportivos, quem curte aquilo ali. Né? Se tu for ver um canal de criança, por exemplo, é um investimento massivo ali em propagandas para crianças ou para pais também. Então, essa indústria da propaganda, ela é muito eficaz. E ela vai moldando os nossos pensamentos, o nosso consumo. Então, a indústria cultural, nesse ponto, é isso. A gente precisa entender a influência, mais do que nunca, dessa indústria cultural na gente. Não que seja ruim ou que seja bom. O professor aqui não está para criticar isso, não. Só para mostrar para vocês que existe. Tá? E é industrial mesmo, é industrial mesmo. Tudo que uma indústria passa, essa indústria cultural também passa. Para vocês terem noção, a Globo tem o Projac é gigantesco. O que aquilo ali gera de dinheiro?
Fora as grandes produtoras de Hollywood e tudo mais. A Netflix hoje é uma baita de uma empresa, tem a Amazon Prime, tem agora todo mundo entrando. Como eu disse, uma coisa dá certo, essa padronização ela vai gerando outras e outras e outras. Está dando certo, né? Então a gente tem hoje Globoplay e a gente, esse papo a gente vai ficar aqui até só Deus sabe. A gente ficar falando de coisas dessa indústria, porque é gigantesca. A gente pode ficar falando horas aqui de Oscar, pode ficar falando horas de séries né? Enfim, e como eu disse, é uma coisa social. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar um Globoplay, nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma Netflix, né? Ou um Spotify, né? É uma indústria, por que não? É uma grande empresa que vende o quê? Música, né? E a gente consome. Então essa indústria cultural, ela nesse sentido, é legal para abrir um pouco a nossa mente, principalmente prova do Enem, né? Que às vezes você precisa fazer uma redação, você ter esses conceitos são muito importantes. Tá legal? Espero que tenham gostado da aula, tá? Uma aula mais de bate-papo e fiquem com Deus, tá?